Bom, vamos lá. Vamos prosseguindo. Tá? Vamos prosseguindo. Existem mais duas coisinhas que eu preciso falar. Certo? Uma talvez eu vou falar logo agora, mas a gente só vai usar essa informação no próximo assunto, no próximo capítulo. Tá? Essa informação ela é bem legal. Certo? Existe na natureza dois tipos de força. A primeira força é chamada de força conservativa. Força tá? E a segunda tipo de força é a força dissipativa. Dissipativa. Qual a diferença entre elas? Basicamente é que uma força conserva a energia mecânica, a outra não. Tá? Eu vou dar alguns exemplos, a gente vai fazer umas contas, eu vou mostrar para vocês como que proceder para saber se uma força é conservativa ou dissipativa. Tá? Mas basicamente, a força conservativa, o valor numérico da energia mecânica, digamos, eu tenho um sistema que a energia seja 20 joules. Se no sistema só tem forças conservativas, esse valor da energia nunca vai mudar. Ele vai ser 20 joules para sempre. Tá? E se eu tenho um sistema de forças dissipativas, esse valor da energia vai mudar, normalmente caindo. Tá? Se é 20 joules, uma hora depois pode ser que tenha só 18 joules. 2 horas depois, 15, 3 horas depois, só 10, e aí vai. Aquela energia ela vai acabando, dissipando. Na verdade, ela não some, né? A gente sabe que a energia ela é conservada. Então, o que acontece é que o sistema transforma a energia mecânica em outra forma de energia, normalmente calor. Tá? Então, a energia mecânica, que lembra que é a soma da energia cinética com a energia potencial, essa forma de energia está sendo convertida, se o sistema tem forças dissipativas, essa forma de energia está sendo convertida em outra forma de energia, energia sonora, energia luminosa que tem no Sol, energia térmica, e aí por aí vai. Tá? Parte da energia de movimento, que a gente sabe que é a energia cinética, está indo para outras formas de energia. Então, os objetos que estão no sistema estão em movimento cada vez mais, eles vão diminuindo seu movimento até chegar a um ponto que, naturalmente, eles vão parar. Tá? Isso acontece quando no sistema eu tenho forças dissipativas. Tá? E como é que eu identifico se a força é conservativa ou dissipativa? É muito simples. É muito simples. Vocês vão fazer a seguinte brincadeira. Tá? Imagina que eu tenho uma partícula, um objeto, um ponto material de massa m, certo? Esse ponto material ele está em uma determinada posição do espaço, que eu posso definir aqui através da definição de um sistema de coordenadas cartesiano. Naturalmente, eu defino um sistema de coordenadas e localizo essa partícula em relação ao meu sistema de coordenadas, seja ele qual for. Tá? Digamos que eu atue com uma força, uma dessas duas, ou é dessa ou dessa, só tem dois tipos, né? E essa força faz essa partícula se deslocar dessa posição inicial 1 para uma posição final 2. Então a partícula se deslocou da posição 1 para a posição 2. Da posição 1 para a posição 2. Tá? Depois, atuando com essa mesma força, eu não posso trocar a força que eu vou fazer essa brincadeirinha aqui não. Então, eu vou pegar uma força, eu quero saber se ela é conservativa ou dissipativa. Então, eu atuo com essa força na partícula, ela vai se deslocar para uma outra posição. Genérica aqui, essa é a primeira, essa é a segunda. Tá? Ela vai se deslocar para outra posição. Depois, eu atuo com essa mesma força e faço a partícula voltar. Isso é importante. Obrigatoriamente ela tem que voltar para a posição inicial, mas não necessariamente ela precisa voltar pelo mesmo caminho. Então, se ela foi aqui, se ela foi por esse caminho, ela pode ou voltar pelo mesmo caminho, pela mesma trajetória,
ou ela pode escolher uma trajetória totalmente diferente para voltar. Mas obrigatoriamente ela tem que voltar para a posição que ela estava. Tá? Como é que eu faço isso? Pega a força e vai atuando lá, mediando até ela chegar a um ponto onde ela vai voltar para a mesma posição. Tá? Então ela foi pelo caminho 1, voltou pelo caminho 2. Certo? Foi e voltou. Se eu calcular o trabalho executado por essa força para levar a partícula da posição 1 para a posição 2, tá? Deixa eu chamar aqui 1 e 2, porque eu estou colocando caminho 1 e 2, vou colocar posição A e posição B. Certo? A ideia é a mesma. Eu vou levar a partícula da posição A para a posição B através do caminho 1 e vou depois voltar com a partícula da posição B para a posição A através do caminho 2, que pode ser igual a 1, não tem problema nenhum. Tá? Ou pode ser diferente. Aqui eu, de forma geral, eu coloquei esse caminho 2. Se o trabalho total ao longo dessa trajetória fechada aqui, para ir e para voltar, for igual a 0, se o trabalho total for igual a 0, a força é conservativa. Se o trabalho total for diferente de 0, a força é dissipativa. Certo? Mais uma vez, se o trabalho total para ir e voltar for igual a 0, como é que eu calculo o trabalho total? Eu calculo o trabalho para ir, vai dar um valor. Eu somo isso com o trabalho para voltar, vai dar outro valor. Somo um valor com outro valor. Se o trabalho total for 0, conservativo. Se o trabalho total for diferente de 0, dissipativo. Vamos fazer um exemplo. Tá? Dois exemplos. Certo? Em geral, vocês não vão precisar fazer isso, porque em geral o problema vai te fornecer, vai te dizer se as forças são conservativas ou se são dissipativas. Em geral. Tá? Se não fornecer, aí não tem jeito, tem que fazer essa continha que eu vou fazer aqui nesse exemplo. Tá? O exemplo é o seguinte: digamos que uma partícula esteja se movendo entre duas posições, A e B. Tá? Essas posições elas estão deslocadas ao longo de uma linha reta na vertical. Ao longo da vertical. Certo? E essa distância entre elas é uma distância H. Eu vou calcular o trabalho da força gravitacional. Perceba, essa partícula aqui pode estar sujeita a um conjunto enorme de forças, mas eu vou separar a força gravitacional e vou calcular o trabalho para deslocar a partícula da posição A para a posição B e depois da posição B para a posição A, porque ela tem que ir e voltar. Tá? Da posição A para a posição B, o objeto vai estar caindo e nós já vimos que o trabalho da força gravitacional, quando o objeto está em queda, é um trabalho motor e é calculado por essa equação aqui, ó. mgh. É uma partícula de massa m se deslocando em uma distância h, sujeito a uma aceleração da gravidade g. Tá? O trabalho de A para B, tá? O trabalho de A para B é mgh, porque a partícula vai estar caindo. Certo? E o trabalho de volta de B para A? O trabalho de B para A é um trabalho contrário à força gravitacional. Nós já fizemos essa conta também. É menos mgh. Certo? Então, o trabalho de A para B é mgh, o trabalho de B para A é menos mgh. Olha que legal. Quando eu somar esses dois valores, quando eu somar o trabalho total ao longo da trajetória fechada, vai ser igual a 0. O que isso me diz? Isso me diz que a força gravitacional é uma força
conservativa. Tá? A força gravitacional é uma força conservativa. Tá? Usei algumas informações que nós já vimos nas aulas passadas. Certo? Vou fazer agora um outro exemplo. Nós já sabemos que a força gravitacional é uma força conservativa. Deixa eu fazer agora um outro exemplo. A princípio, a gente teria que fazer isso com todas as forças que a gente conhece, né? Por sorte, a maioria simplesmente o problema fala o seguinte: a força é conservativa, a força é dissipativa, e por aí vai. Tá? E a gente só usa essa informação. Na força gravitacional, vocês não vão ter mais problema, porque a gente já sabe, a partir do que eu fiz agora, que ela é uma força conservativa. E se fosse a força de atrito? Atrito. Tá? A gente costuma dizer que o atrito dissipa energia. Agora, por quê? Por quê? Tá? Por quê? Imagina que eu tenho aqui um bloco. Física do bloco. Esse bloco está escorregando entre duas posições. Essas posições estão deslocadas em uma distância ΔS. Tá? Esse objeto ele se desloca da posição A para a posição B. Sujeito a uma força de atrito. Qual é o trabalho da força de atrito quando o objeto vai de A para B? O trabalho da força de atrito é o produto da força de atrito. Lembra que a força de atrito é constante? Nós podemos usar a equação força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Força de atrito é constante. Podemos usar essa equação aqui, facilita a nossa vida. Tá? De A para B, a força vai ser a força de atrito. Deixa eu simplesmente apagar e colocar o valor da força de atrito, do módulo da força de atrito, μ cinético vezes a normal. Ele está se movendo de uma superfície com atrito, então eu vou assim de atrito cinético vezes a normal, vezes o deslocamento ΔS, vezes o cosseno do ângulo formado entre deslocamento, que é para a direita, e força de atrito, que é contrário ao movimento. Para a esquerda. Força de atrito. Certo? Um vetor para a direita, um vetor para a esquerda. O ângulo formado entre eles é, muito bem, 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Isso faz com que o trabalho de A para B seja igual a menos μ cinético normal ΔS. Tá? Nós já, inclusive, já fizemos isso aqui em uma aula anterior. Tá certo? Então, temos aqui o trabalho da força de atrito quando o objeto vai de A para B. E digamos agora que o objeto pare aqui em B e depois a gente dê um petelecozinho e ele volte para A. Tá? Agora, quando ele vai de B para A, trabalho de B para A vai ser igual a... Quando o objeto está indo de B para A, força de atrito é constante, eu posso usar a mesma coisa. Coeficiente de atrito cinético vezes a normal, vezes o deslocamento de B para A vai ser o mesmo, ΔS. Agora, quanto vale o ângulo? Tá? O pulo do gato aqui é perceber que quando o objeto está indo no sentido oposto, a força de atrito muda, porque a força de atrito tem que ser contrária ao deslocamento. Então, a força de atrito de B para A vai ser essa daqui. Ó. Ela muda de sentido. Tá? Então, vocês têm que notar essa informação, de que a força de atrito muda de sentido quando o objeto vai de B para A. Tá? De A para B, ela estava para a direita, para a esquerda. De B para A, ela vai estar para a direita. Tá? Isso faz com que o ângulo formado entre força e deslocamento seja novamente 180 graus. Se o ângulo é 180 graus, o cosseno é menos 1. Consequentemente, de B para A, vocês já estão notando, vai dar exatamente o mesmo valor. Cinético, normal, deslocamento. A mesma coisa. Tá?
Por simplicidade, nas duas situações que eu analisei, eu usei a mesma trajetória. Vocês podem mostrar isso para trajetórias gerais, que vale também. E quando eu somar os dois? Quando eu somar os dois, o trabalho total vai ser menos 2.000 cinético normal ΔS. E isso é importante, né? Não é nem o valor, o importante é que isso é diferente de zero. Se isso é diferente de zero, força de atrito é dissipativa. Então, toda vez que ela atuar no meu sistema, ela vai converter energia mecânica para outra forma de energia, normalmente calor. Tá? Então, a força de atrito é dissipativa. Tá? O interessante aqui não era nem o valor que a gente encontrou, não é nem a equação. O importante é que esse valor é diferente de zero. Se é diferente de zero, a força de atrito é dissipativa. Tá? Então, nós olhamos aí duas situações. Uma situação onde a força é conservativa, foi o caso da força gravitacional. Outra situação onde a força é dissipativa. Tá certo? Ok. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu dar um pause aqui para não ficar longo. Eu apago e volto. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Agora eu vou falar, demonstrar um resultado muito interessante com relação ainda a falar a força gravitacional, tá? Vou demonstrar um resultado, depois a gente vai usar esse resultado para aprender mais duas definições importantes, tá? Imagina a seguinte situação, imagina que eu tenho um bloco, esse bloco tem uma massa M, e ele está escorregando aqui ao longo de um plano inclinado, tá? Esse plano inclinado, ele está em cima aqui de um triângulo, né? Esse triângulo é um triângulo retângulo. Esse ângulo da base aqui é θ, tá? O cateto oposto a esse ângulo eu chamei de H. Essa seria a altura do plano inclinado, certo? E a hipotenusa desse triângulo eu chamei de ΔS. ΔS, tá? Então a ideia aqui é o seguinte: eu vou calcular o trabalho da força gravitacional quando esse objeto se desloca desse patamar até a base do plano inclinado, que é lá embaixo. Certo? Trabalho da força gravitacional. Tá? Qual seria o trabalho da força gravitacional? A força gravitacional é uma força constante. Se é uma força constante, o trabalho da força gravitacional vai ser dado simplesmente pelo produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Cosseno do ângulo formado entre a força e deslocamento. Tá certo? Eu preciso encontrar... Deixa eu melhorar aqui a anotação, porque dá a impressão de que esse ângulo é igual a esse. Eu vou chamar esse ângulo aqui embaixo de alfa. Pronto, melhorou a anotação. Porque, de forma geral, esse ângulo aqui não precisa ser igual a esse. Tá? Não é o ângulo do plano. Isso aqui é o ângulo entre força e deslocamento. Pode ser igual a alfa? Pode. Mas, em geral, é? Não. Então, eu coloquei outro valor, outra expressão aí. Tá? Força constante, eu posso usar essa equação. Então, olha o legal. O legal é que isso aqui pode ser escrito como sendo o produto da massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento do objeto ΔS. ΔS vezes o cosseno de θ. Vezes o cosseno de θ. Tá? Eu vou agora em busca desse ângulo aqui. É o ângulo formado entre deslocamento e força gravitacional. A gente sabe que a força gravitacional é um vetor vertical para baixo. Tá? Essa aqui é a força gravitacional. Nós sabemos que o deslocamento está ao longo da inclinação do plano. O deslocamento ΔS é um vetor nessa direção aqui. ΔS. É um vetor ΔS nessa direção. E o ângulo formado θ é esse ângulo aqui. θ. Certo?
Perfeito. Isso aqui e isso aqui são exatamente a hipotenusa e o cateto desse triângulo. Tá? Então eu posso prosseguir com essa brincadeirinha traçando uma reta na horizontal e prolongando esse segmento de reta na vertical. Por que eu fiz isso? Porque agora eu construí um triângulo e esse ângulo aqui, ó, é alfa. Tá? Esse ângulo ali é alfa. Tá? Lembra que eu falei que esses ângulos não são iguais? Realmente não são iguais. Só que eles são complementares, né? Se isso é um triângulo retângulo, θ mais alfa é igual a 90 graus. Θ mais alfa mais 90 tem que ser 180, né? Então, θ mais alfa é 90 graus. Então, eu tenho que θ é igual a 90 menos alfa. Certo? θ é 90 menos alfa. E no lugar de cosseno de θ, olha só a brincadeira que eu faço. Eu coloco o cosseno de θ, coloco o cosseno de 90 menos alfa. Cosseno de 90 menos alfa. Isso aqui, usando as relações do arco duplo, só lembrar, o arco duplo eu vou colocar aqui embaixo. Cosseno de A mais B, menos, né? Cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Arco duplo. Eu vou usar esses dois valores. Dá cosseno de 90. Quanto é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é zero. Tá? Vezes o cosseno de alfa. Se lá, né, aqui vai ser mais cosseno, ou melhor dizendo, seno de 90, seno de alfa. Certo? Perfeito. Cosseno de 90 é zero. Zero vezes cosseno de alfa. Isso aqui vai dar zero. Esse primeiro termo aqui, ó, vai dar zero. E esse segundo termo aqui vai dar seno de 90, que é 1, vezes seno de alfa, que é seno de alfa. Então, o cosseno de 90 menos alfa é simplesmente o seno de alfa. Tá? Então, no lugar desse cosseno de θ, e θ é 90 menos alfa, eu simplesmente substituo por seno de alfa, que é aquele ângulo ali de baixo. Só que quem é o seno de alfa? Seno de alfa é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, seno de alfa é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, ΔS. Tá? H sobre ΔS. Então, no lugar desse cosseno aqui, eu vou colocar H sobre ΔS. E vou simplificar. Tá? Parem o vídeo, anotem e eu apago. Então, o trabalho fica igual a mg ΔS vezes o cosseno de θ, fica H sobre ΔS. Olha a brincadeira aí que eu vou encontrar. ΔS cancela com ΔS. E o trabalho é mgh. Olha que interessante. Que interessante que nós chegamos. O trabalho da força gravitacional aplicada a um bloco de massa m só depende do deslocamento na vertical. Então, mesmo o bloco descendo em um plano inclinado, só vai depender da distância que ele percorreu na vertical. Isso quer dizer que você tem um objeto e faz esse percurso aqui e chega aqui, o trabalho realizado pela força gravitacional nessa bagunça inteira só depende das variações de altura, H. Não depende do percurso que ele percorreu. Certo? Só depende da altura. Então, se eu tenho duas pessoas
duas pessoas subindo. Imagina que eu estou no segundo andar de um prédio aqui, ó, segundo andar de um prédio. A minha direita tem uma janela, tá? E a minha esquerda tem uma escada, que é a escada que a gente usa para subir no prédio. Normalmente a escada que a gente usa para subir no prédio ela é mais inclinada, ela tem os degraus. Certo? Aí você chega no patamar que eu quero, que é o patamar que eu estou aqui no segundo andar. Certo? Agora digamos o seguinte, digamos que aqui do lado aqui da janela tem uma corda. Tem uma corda pendurada lá em cima e pendurada aqui. Tá? Certo? Tem uma corda lá, amarrada lá no chão, está pendurada lá no teto. No teto aqui que está em cima de mim. Tá? Aí eu tenho duas pessoas. Uma pessoa sobe aqui pela escada. Outra pessoa sobe aqui pela corda. Notem que as duas pessoas estão subindo até o patamar que eu estou por duas trajetórias totalmente diferentes. Duas trajetórias totalmente diferentes. Uma está subindo na corda, outra está subindo pela escada. Quem realizou mais trabalho? Quem realizou mais trabalho? Aí se vocês falarem assim, a pessoa que está na corda vai demorar mais, né? Ela vai ter mais dificuldade, então ela realizou mais trabalho. Vocês vão errar. Por quê? Porque ambas as pessoas vão percorrer uma distância H. Essa daqui, ó, ela vai percorrer uma distância bem maior. Mas o trabalho da força gravitacional é dado apenas por essa variação de altura. As duas pessoas, subindo pela corda ou pela escada, vão ter sofrido a mesma variação de altura. Então, elas vão ter executado o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Tá? O mesmo trabalho, porque só depende da variação de altura e não pelo percurso que elas vão executar. Certo? Com base nisso, nós podemos ter uma definição de uma outra propriedade física associada ao trabalho, que é a rapidez com que um trabalho é executado. Tá? Eu não sei se vocês são aqui de Cajazeiras, mas em Cajazeiras tem um negócio aqui que a gente chama de Serra do Vital. Serra do Vital é uma montanha. Serra do Vital é uma montanha. Para chegar lá, você tem que percorrer uma distância. E ela está aqui a cerca de 400 metros acima do nível do mar. Aqui é Cajazeiras. Tá? Primeira vez que eu fui na Serra do Vital, eu subi a Serra do Vital com o meu Fiesta. Meu Fiesta 1.0. Tá? Meu Fiestinha 1.0. Eu demorei quase uma hora para chegar lá em cima. Porque eu não conhecia a estrada, fui bem devagar, meu Fiestinha era fraquinho. Eu demorei uma hora para chegar lá em cima da Serra do Vital. Quando eu estava no começo da subida, passou uma Hilux na minha frente, um carro bem mais potente. Um carro bem mais potente, uma caminhonete bem mais potente. E eu conhecia o cara lá que era dono da Hilux. Ele disse que gastou 20 minutos para subir a serra. Aí eu pergunto para vocês, qual de nós dois gastamos mais energia? Lembra que a energia é da lei de Joule? Qual de nós dois gastamos mais energia para subir a serra? Aí você já deve ter entendido o que eu falei agora há pouco. Falei, não, a energia gasta pelos dois foi a mesma, porque a energia gasta é calculada pelo trabalho e o trabalho só depende da variação de altura. Então, tanto a Hilux quanto o meu Fiestinha gastaram a mesma energia. Só que, naturalmente, um gastou a energia em uma hora, o outro gastou a energia em 20 minutos. Então, a taxa com que essa energia foi gasta é diferente. É diferente. A taxa com que a energia é gasta é chamado na física de potência. Potência.
tá? E a potência dá quão rápido ou devagar você gasta uma determinada energia. Do ponto de vista de trabalho, você pode falar assim também. O quão rápido ou devagar você realizou um trabalho, tá? A potência é a taxa de rapidez com que um trabalho é realizado, definido matematicamente como sendo o trabalho pelo tempo. É a taxa temporal de realização de um trabalho. Tá? Qual a unidade disso aqui? A unidade da potência é a unidade de trabalho, que é o joule, dividido pela unidade de tempo, que é o segundo. Joule por segundo nós iremos definir a partir de hoje como sendo watt. Certo? Watt. Watt é joule por segundo. Simplesmente o SI, né? Claro. Simplesmente pela letra W. Então, a taxa com que gastamos energia é dada em watt. Muitos aparelhos elétricos, eles fornecem para a gente a taxa com que aquele aparelho gasta energia à medida que ele está sendo utilizado. Né? E se vocês olharem lá no aparelho, ele vai dar lá a unidade watt. Ele gasta tantas energias se ele for usado 1 hora. Se ele for usado 2 horas, ele vai gastar tantas quantidades de energia. Né? No caso lá, energia elétrica. Mas isso também é feito aqui para energia mecânica. Tá? Então, a taxa com que um trabalho é realizado é dado em watt. Tá? Normalmente, isso aqui é uma potência média. Nós podemos também definir uma potência instantânea. Aí você vai ter que usar a notação diferencial para o trabalho. Uma potência instantânea dP vai ser igual a d tal dt. É a derivada do trabalho no tempo. É a derivada do trabalho no tempo. Tá? E a potência, ela pode ser escrita como sendo a integral de essa função aqui, né? Desculpe. O trabalho pode ser calculado pela integral Na verdade é isso, não tem essa diferencial não. Aí o trabalho é a integral de P dt. Aí sim. O trabalho é a integral de P dt. Se você tem um trabalho que é calcular a potência, é só derivar no tempo. Se você tem a potência que é calcular o trabalho, você integra essa função potência no tempo. Aí, claro, o problema vai te fornecer como é que essa potência varia no tempo. E, no contrário, também pode fornecer como é que o trabalho varia com o tempo. Tá? Certo? Ok. Tem alguns conceitos de... além de potência, nós podemos definir também rendimento e eficiência, tá? Mas esses conceitos aí eu vou deixar para falar na próxima aula.